Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Enquanto a gente aguarda as pessoas entrando, deixa eu já aproveitar, colocar o nome da nossa live de hoje. Eu sei que eu sou suspeita, mas essa live tá muito especial, viu, galera? Especial, despertando muitas sensações em mim. E conforme eu disse, né, numa chamada que eu fiz ainda há pouco, a doutora Andréia, que estará comigo daqui a instantes, eu e ela, a gente não quer trazer, só um minutinho, a gente não quer trazer receita pronta para vocês, mas de verdade provocar realmente uma reflexão, que nós possamos refletir enquanto sociedade, né? A doutora Andréia Zen já está aqui comigo, eu vou chamá-la para a sala nesse minutinho. Ela já esteve aqui conosco 2 outras vezes já, em outras lives, falando sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico, falando também sobre a medicina antroposófica, porque a doutora Andréia Zen, além de psiquiatra, ela é médica antroposófica, e ela também é terapeuta transpessoal. Então ela tem um olhar bastante ampliado, né, sobre a saúde mental. Então vamos chamar a Andréia aqui agora na sala para a gente não perder tempo. Vamos lá, Andréia, já te mandei aí. Estamos esperando pela Andréia. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, querida. Olá. Seja bem-vinda. Muito boa tarde. Seja bem-vinda a esse espaço que já é a sua casa. Eu já falei para você, né? As portas estão sempre muito bem abertas aqui para você, viu? Eu só estou esperando a minha camiseta roxa, né? Do Reprogramando Hábitos. Com direito final. Tá ótimo, adoro o roxo. Outro dia uma seguidora nossa perguntou, né, gente, qual a razão do roxo, né? Aí a gente falou, né, é uma questão, né, é a cor da espiritualidade e tal. Aí eu brinquei e falei assim, porque também fica bem para nossa cutis. Para cutis. Querida, seja muito bem-vinda. Eu já fixei aqui o nome da nossa live de hoje, né? Tempo virtual versus tempo real. E eu estava dizendo aqui para as pessoas, né, um pouquinho antes de você entrar, o quanto nós não queremos dar receitas, porque a gente não acredita de verdade em receitas, mas o quanto essa live vai trazer, vai provocar reflexão. Eu não sei você, André, mas não consigo parar de pensar nisso. Olha, isso tá muito, muito. Eu acho, bom, muito boa noite, né? É bom demais estar aqui, né? Sempre muito bom. E sempre que você me chama, né? Vamos fazer uma live. Sempre a primeira coisa que me vem é assim, nossa, a gente está precisando falar de coisas tão importantes neste momento que nós estamos vivendo, né? E eu acho que o que está mexendo demais com esse tema, né, que desde que a gente conversou a primeira vez, é porque é a questão mais atual, né? O que nós vamos falar aqui é a nossa questão mais atual de vida, de doença, né? De doença e aquilo que a gente foi conversando ontem, né? Que está afetando a todos nós. A todos nós. Nossas crianças e adolescentes, né, Andréia? Principalmente. Esse que é a grande angústia atual, né? Do momento atual. E
E aquilo que a gente conversou ontem também, né? E ao mesmo tempo algumas pessoas estão muito anestesiadas com esse grande problema que a gente está vivendo. Está mergulhado nisso e não está tendo noção nenhuma, não está tendo clareza nenhuma da dificuldade que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então Exato. isso não tem como mexer, né? Principalmente com nós duas, né? Exato, exato. O Fabrício, ele publicou, né, lá no post dele, ele colocou uma chamada da nossa live, né, e ele citou o documentário, né, O Dilema das Redes Sociais. Algumas pessoas têm uma opinião, né, claro, né, cada um tem uma opinião, e algumas pessoas acham que de repente é sensacionalismo, né, que é o outro lado, é o outro, a outra ponta do pêndulo, né? A gente não está colocando isso aqui em questão, tá, gente? O que a gente está Sim, com vendo certeza. é que esse documentário realmente ele provocou uma reflexão, né? E uma urgência para esse olhar, para a gente poder olhar de uma forma, sabe, mais direta para essa questão que Exatamente. é incrível, tá assim, explodindo e principalmente aos Sim. meus olhos aqui, eu estava comentando com você, né? Nessa parte inicial da adolescência, está sendo um problema muito sério. Então, por isso que Muito. eu quis trazer a doutora Andréia aqui hoje, para que ela possa trazer também para a gente, né, esse olhar mais Uhum. ampliado sobre essa questão, né, das mídias sociais, do virtual, dessa falta de tempo Sim. real, né, Andréia? E isso, né? Acho que é até um pouquinho, né? Eu tô vendo que o povo está chegando aos poucos aí, né? Mas eu acho que a questão, antes da gente entrar, né, no, no- na, no- na polêmica mais a fundo, mas assim, na verdade, né, esse documentário trouxe, para mim, trouxe à tona uma verdade que a gente vem vivenciando há Uhum. muito tempo e muito antes da pandemia, né? Muito antes. A gente já tem, assim, mais de uma geração de jovens que já viraram adultos, né? E que já cresceram mergulhados, né? Nesse mundo virtual, né? Nesse tempo virtual, e que a gente já tem doenças muito graves provocadas pelo mundo virtual. Uhum. Então, se não tivesse né, a gente não sabe, assim, como o documentário traz muito, sei lá, traz muitos dados, entra em âmbitos muito delicados até às vezes, mas eu não acredito que não tenha nenhuma verdade, Nossa. né? Uhum. Nenhuma verdade, e que se não tivesse nenhum dano em nós, né, o mundo virtual, o tempo virtual, a gente não trataria pessoas adoecidas com isso, jovens, crianças, Sim. né, e esse aumento incrível que a gente está acompanhando, né, depois que a pandemia se iniciou, né. Uhum. Eu acho que Porque a questão é essa, existia, né? Já existia. Eu imagino que a já existia. pandemia potencializou isso, né? Dá para a gente Sim. pensar numa potencialização, porque de repente nós nos vimos todos frente a algo novo que ninguém conhecia, Sim. ninguém esperava, né? E de certa forma, tudo que nós tínhamos, entre aspas, né? Era essa comunicação virtual. Então, assim, todos nós entramos, mergulhamos de cabeça nesse mundo virtual, né? Sim. As crianças e os adolescentes que já vinham sinalizando problemas sérios associados a isso, né? Nós, enquanto pais, até por essa questão de o que eu faço agora com tanto tempo ocioso dentro de casa, vamos permitir, né? E aí eu acho É, que isso deu uma bombou. potencializada aí. Uhum. Então,
Vamos falar da pandemia, né? Vamos falar o que a gente vem vivenciando, né? Depois, desde março, principalmente, né? Aqui no Brasil. Mas o que aconteceu, né? A gente recebeu um choque, né? Um susto muito grande com essa questão da doença, do Covid, né? Que veio com um tom alarmista, né? Do que a gente, pela mídia mesmo, a gente estava vendo nos outros países, né? E daí o que acontece, né? A gente leva um choque. Olha, agora a pandemia chegou, muda tudo, vocês precisam ficar em casa, não pode trabalhar, não pode sair, fecha shopping, fecha as universidades, fecha tudo. Né? Eu lembro assim que estava os primeiros dias, assim, não tinha fechado tudo ainda, né? Quando eu soube que fechou o Unicamp e fechou os shoppings, eu falei, não, a coisa é séria. A coisa é muito séria, né, do que está acontecendo. E daí o que aconteceu? Todos nós ficamos com medo. Medo. Era uma situação inusitada que nós nunca vivemos, né? Nada parecido. E daí o que acontece? A gente tem que rapidamente, muito rápido, mudar nossa rotina, ficar em casa, deixar de ir para o trabalho, deixar de levar as crianças na escola. Tem que ter uma adaptação rápida, né? Umas primeiras semanas, assim. O que vai fazer? Como é que vai fazer com aula? Como é que vai fazer para eu ganhar dinheiro? Como é que as empresas vão fazer? Né? E foi uma adaptação extremamente rápida, porque todos nós, a gente estava em estado de choque. A gente vivenciou um estado de choque, que teve sinais e sintomas, algumas pessoas de início, algumas pessoas depois, e diferentes sintomas, mas todos nós vivenciamos isso. E daí teve toda a questão da doença, da infecção, como é que eu saio de casa, e daí foi liberado geral, né? Agora vamos enfiar a cara nos eletrônicos, no online, vamos mergulhar no mundo virtual, vamos mergulhar no tempo virtual, e isso que você falou um pouco, né? E tudo que era restrito para criança e adolescente foi liberado. Porque eles precisam assistir aula. Como que vai acontecer o ano letivo? Como é que o meu filho não vai aprender? Né? Então, isso deu um alívio para os pais e um alívio gigantesco para os adolescentes e para as crianças. Gigantesco. A questão do lazer, né? Porque aí o lazer ficou todo... Aí essa questão das liberado. redes sociais explodiram, né? Explodiram. Inclusive, nós profissionais também viemos para frente da tela, né? Para nos comunicar com as pessoas. Então, teve um lado bom, positivo, como tudo na vida, né? Teve um lado positivo. Só que isso também disparou muita coisa que agora a gente está começando a ter contato com esses produtos, né? Então, porque é exatamente isso que você falou, a tecnologia, tudo que nós temos hoje de funcionamento tecnológico, de mundo virtual, é espetacular, espetacular, né? Mas é essa a questão, né? Qual a medida? Qual a medida? Então, a gente já saiu do muito que existia antes da pandemia pro demais. Agora é só praticamente mundo virtual, né? Então foi essa medida que complicou muita coisa, né? E daí o que acontece também? Daí a gente vai vivendo lá, né? Abril, maio, junho, daí tudo começou, daí a coisa embalou, né? Tem que continuar em casa e tem que ser feito tudo virtual, né? As aulas foram todas para virtual, na medida do possível, tiveram algumas dificuldades, né? Mas, assim, a esmagadora maioria, as aulas de todas as idades, né? Praticamente todas, crianças muito pequenas,
Eu já vi crianças de 5, 6 anos com aula virtual. O pior crime, para mim, na minha visão, em tempo, a aula virtual com o mesmo tempo da aula real. Para uma criança de 5 anos. Olha, eu sou aluna, tá? Aqui nos Estados Unidos, eu sou estudante. Para mim, já é assim muito desafiador ficar de 8 Cansativo. a meio-dia e meio, de frente para a tela, aprendendo, já é desafiador. Imagina para uma criança de 5 anos, para um adolescente. Sim, né? Exato. E daí, assim, tudo bem, né, de um jeito, porque também os professores, as escolas, ninguém sabia o que ia fazer. Né? Os pais também ficaram muito preocupados, né, na questão assim de e agora, né? Vai perder o ano letivo, meu filho não vai aprender esse ano, né? Foi muito grandes questionamentos. Eu estou pagando escola, então não vou mais pagar escola. Então as escolas também, né? As escolas particulares também com muito medo, com muito receio, né? Quer dizer, a gente teve todas as questões nessa parte da aula virtual, né? E daí a coisa continuou, né? A coisa continuou. Então, muitas escolas converteram a aula em tempo real para o tempo virtual no mesmo esquema, no mesmo funcionamento, no mesmo modelo. Né? E isso eu percebo que é uma das coisas que a gente está tendo mais desgaste na criança e no adolescente. Eu tenho atendido muitas crianças e adolescentes muito sem energia, desvitalizados, com desânimo, assim, com uma coisa apática, né? E que... Não é falta de exaustos. Exaustos. E com exigências, né? Exigência da professora, exigência da escola, exigência dos pais, né? Por exemplo, uma criança com menos de 10 anos, mais de 1 hora na aula virtual, é muito complicado. É muito complicado. Por quê? Né? E também, assim, daí os adultos, né? As empresas, com tempo... todo virtual de trabalho, com home office, e também adultos extremamente fatigados, extremamente desvitalizados e apáticos de um tempo, de um modo muito passado, sem energia. E daí? Por que chegamos nesse ponto? Porque a gente precisou se adaptar tão rápido, né? Então, adaptou aula virtual, trabalho virtual, terapia, atendimento médico, a terapia, curso de arte, curso de atendimento em fisioterapia, tudo, né? Impressionante, assim, né? Trabalhos práticos, enfim. E daí a gente engatou, tipo, não tem o que fazer agora, a gente precisa continuar assim. Então, a gente parou de questionar muitas coisas, né? Então, tem que ter aula, tem que aprender alguma coisa, eu estou pagando escola, eu preciso... As empresas, assim, com um grau gigantesco de exigência no tempo virtual, gigantesco. Hoje eu atendi uma pessoa, alto executivo do Itaú, né, que, assim, está... desesperado, assim, ele não tem força para falar. Ele trabalha online de 14 a 16 horas por dia, e foi o que ele falou. Quando eu entrava numa reunião no mundo real, né, eu não atendia nenhuma outra mídia, né, eu não respondia WhatsApp, eu não respondia e-mail, eu não respondia nada. Se eu estou agora numa reunião no virtual, eu tenho que ficar respondendo todo o resto, né? E esse funcionamento múltiplo no tempo virtual é uma das piores coisas.
É uma das piores coisas. Isso a gente é o que a gente tenta conter desesperadamente nos adolescentes, né? Porque o adolescente está lá assistindo aula, falando no WhatsApp, vendo YouTube, né? Ele está fazendo, no mínimo, ele está em 3 telas, tudo ao mesmo tempo. No mínimo 3 telas. E eles vão olhar para mim e falar assim, ah, babaca você, nós estamos com muito mais coisa, né? E isso é uma das maiores desrealizações do mundo, do tempo virtual. Porque ultrapassada. Ele não funciona como o tempo real. Ele funciona de outra forma. De conteúdo. Então, o que isso faz com o meu mental? Eu estou te ouvindo pouco. Você está fugindo aqui. Então, esse é um virtual que a gente tem que estar submetido a maior parte do tempo nossa. Aham. Né? Okay. A gente é bombardeado no mundo virtual o tempo inteiro. De um modo muito intenso. E aí a gente deixa de viver o mundo real mesmo, né, Andréia? Exatamente. Real, esse tempo real. E o que vem a ser o tempo real, Andréia? Isso. Né? O que vem? O que é o tempo real? Isso, porque olha que loucura, né? Ontem, quando a gente estava falando disso, eu falo assim, a gente está tendo que explicar o óbvio ultimamente, né? Porque o tempo virtual, ele tem esse outro funcionamento que a gente fala, né? Não existe... a qualquer momento eu entro em todos os conteúdos da internet, em qualquer momento eu me comunico, em qualquer momento eu trabalho, em qualquer momento eu assisto aula, né? E isso a gente percebe porque as pessoas perdem a noção, né? Ah, agora é noite, agora é dia. Agora, quem trabalha só no mundo virtual, no tempo virtual, perde às vezes completamente a noção do tempo real. E o que é o tempo real, né? O tempo real é o tempo que a natureza nos mostra, né? O tempo que o planeta Terra vive, né? A gente tem a noite, a gente tem o dia com sol, né? A gente tem um ritmo, né, de mudança da manhã, da tarde, da noite. Nós, como seres da natureza, né? Os nossos hormônios, o nosso lado físico mineralizado, ele sabe, nossos hormônios sabem que quando é noite e quando é dia. O nosso sono, quando a gente dorme à noite, é completamente diferente se eu dormir durante o dia. Completamente diferente. Ah, mas eu escureço tudo, tampo tudo. Não adianta. A gente tem um funcionamento real, né? Pé no chão. A gente está vivo num planeta Terra, né? Que estamos nós, seres humanos, os animais, os vegetais, os minerais, né? O meio ambiente que nós estamos mergulhados. E quanto mais tempo virtual a gente fica, menos noção a gente tem da nossa realidade. Olha que coisa maluca, né? E daí isso também, assim, da gente viver nas cidades hoje, da gente viver em lugares de muita construção, de muito asfalto, com pouco verde, com pouco meio ambiente, né? Que a maioria de nós está nessas cidades. Isso já afasta a gente do mundo real.
né? Tanto que a gente fica super feliz de ir para a praia, quer dizer, algumas pessoas, né? De ir para lugares de natureza, né? A gente, nossa, um dia de praia já me revigora, já me tranquiliza, né? Já me descansa de outro jeito. Mas o que é mais grave atualmente? Tem pessoas que nem quase lembram do que é o mundo real. Não gostam. Tamanha não querem. Né? Tamanha é a alienação. Eu só vivo no mundo virtual, no tempo virtual, e isso cria em mim um estado alienado, amortecido, né? Amortece o meu emocional de verdade, amortece os meus sentimentos, né? O que é emocional de verdade? É o meu sentimento real de estar no mundo, de gostar da natureza, de gostar do mundo real, de conviver com seres humanos, né, de ter uma troca com as pessoas. Porque o que a pandemia também... O que a pandemia complicou, né, que já estava difícil e que complicou mais, né? Se a gente pegar lá antes da pandemia, né, que a gente via muito? O adolescente que começava a ficar muito no virtual, no tempo virtual, que não sai do jogo, que o pai e mãe tem que estar o tempo inteiro tirando, ele começava a se isolar, porque ele ficava assim, ele ficava com sentimentos mais fechados, ele não tinha vontade de encontrar outras pessoas no mundo real, né? Ele ficava mais quieto, só conversa com os amigos por WhatsApp, pelos jogos, pela rede. E daí a pandemia trouxe que novidade para a gente? Nós não podemos sair de casa e a gente não pode encontrar os outros. Né? A gente não pode encontrar os outros humanos. Logo eu... até incentivando, né? Então, quando eu encontro os outros seres humanos... Primeiro, né, a gente abraçava, a gente beijava, a gente tinha muito contato, mesmo que não fosse tão íntimo, com muitas pessoas no dia. E quando a gente tem um contato com outras pessoas, a gente se reabastece. A nossa energia revitaliza. Nossa, é tão bom, né? Nossa, eu prefiro muito encontrar a Márcia sem o virtual no meio, né? Eu prefiro, eu gosto de sentir o calor, o afeto da Márcia, eu gosto de falar, escutar a voz dela sem o eletrônico no meio, né? Sempre que a gente se encontra, é outra energia. E quando a gente se encontra só pelo virtual, a energia é diferente, totalmente, pode ser bom. É bom, né? Mas eu não troco calor com você de verdade. Eu não escuto a sua voz como ela é de verdade. E isso tem uma diferença gigantesca na nossa vida, no nosso real, na nossa real vida, né? E isso, vamos lá para a antroposofia, né? Nos nossos corpos, né? No corpo etérico de energia, no nosso corpo emocional, na nossa essência espiritual, isso faz uma diferença enorme, enorme. Porque sempre que eu falo com você ou com qualquer outra pessoa pelo virtual, eu estou um pouquinho robotizada, eu estou artificial de um jeito. Eu não chega o meu calor humano aí em você. E isso afeta os meus corpos, a minha energia e o seu. Né? E não ajuda nenhum, ajuda bem pouco, vamos dizer que um pouco ajuda, né? Mas assim, isso desvitaliza a gente, isso desumaniza a gente.
Então, isso que é muito sério, né, na criança e no adolescente. Você sabe Eu não tô... que uma das cenas, assim, várias coisas Tô, nesse agora tô, documentário voltou. me chamaram. Tava ruim. Você não tá me escutando? A Beatriz está perguntando, cadê vocês? Vocês estão escutando bem a gente agora? Dá um feedback aqui, tá? Por Será favor. que sumiu a imagem? Eu tô te Eu acho vendo. que não, é. Gente, só dá um feedback aqui se vocês estão escutando bem a gente, por favor. Eu acho que tá tudo bem, porque o mal, mas ninguém tá respondendo a gente, Andréia. Ah, não, já É, bate, tá já lá, tá. agora tá. Patrícia tá falando. Isso. Patrícia é minha companheira de faculdade. Ai, Oi, que Pati. linda, Paty. Então, como eu estava falando, várias coisas nesse documentário me chamaram muito a atenção. Mas uma das cenas, né, eles vão retratando uma vida familiar, um cotidiano familiar, onde o casal tem três gerações distintas. A mais velha, que tem um tipo de relação com as mídias sociais, que é quase zero. A relação dela é com o mundo virtual, mas com aquilo que o mundo virtual traz, dá para você perceber que ela é uma pessoa que ela está já num estágio avançado da universidade. Aí ela tem um irmão que dá a impressão de estar ali por volta dos 17, 16, 17 anos, e uma menina que mostra, está ali numa idade entre, aliás, fala inclusive no documentário que ela tem 11 anos. E o que me chamou muito a atenção nessa menina foi que exatamente o comportamento dela eu estou presenciando em outras meninas dessa mesma idade. Não é algo fictício, não é ficção de científica, está acontecendo. A menina tem um relacionamento, né, de que ela tá ali com o aparelho dela e a mãe fica, fulana, coloca a mesa pra gente. A fulana tá lá completamente ligada no aparelho dela. E essa mesma menina, quando a mãe toma o celular dela e coloca num pote, e o pote era tipo como se fosse um cofre que você programava, né? Você programa e aí você programa um tempo. Só depois desse tempo é que o cofre abre. E essa mãe programou esse container, né? Para só abrir depois que terminasse o jantar, tipo 2 horas depois. E ela propôs à família que eles sentassem à mesa sem os telefones. Pegou o telefone de todo mundo, enfiou dentro desse pote e trancou. Daqui a pouco começou aquele barulho de mensagem. Sabe quando começa a apitar? Aí um já começa. Posso só ver quem é? Gente, isso é muito real. Isso é real. Aí a menina não se conteve, é de 11 anos, levantou, falou assim, vou pegar um garfo, né? Só que aí ela foi lá, foi tentar abrir o pote para ver quem é que estava ligando para ela e o pote não abria. Daqui a pouco se ouve um barulho, a menina com uma marreta quebrando o pote. Ou seja, um comportamento anormal, completamente anormal. Muito Né? legal. Eu vou usar aqui uma palavra, né, que é um tanto quanto forte, mas foi o que me remeteu. Um comportamento animalizado, sabe? Algo assim, sem nenhum tipo de consciência. Sim. Então, isso está me chamando muito a atenção, Andréia. Isso, assim, me choca, né, muito. Sim, Ao mesmo muito. tempo, você vê bebês, crianças pequenas que ainda não sabem, ainda não sustentam completamente o corpinho, mas sabe fazer esse movimento com o dedinho. Como assim? Né? Então a gente saiu daquele processo de desenvolvimento natural que começa pelos pés, né? A gente vai crescendo pelos pés. Então, primeiro, né, é o desenvolvimento motor, depois é o desenvolvimento emocional e depois o mental. E a gente está fazendo exatamente o caminho inverso. E aí é isso que vem para o consultório, Andréia. Exato. Então, vamos lá, né? Esse é o pior, né, do mundo virtual, né? Porque tudo isso que a gente falou, né? Todo esse prejuízo que a gente tem de muito tempo no virtual,
e de ter relacionamentos no virtual e de ter menos tempo no mundo, no tempo real. Por que que isso é pior, né? Por que que é pior na criança e por que que é pior no adolescente? Porque a criança e o adolescente, elas estão em fase de formação, né? O ser humano, ele não está totalmente formado até os 21 anos. Nem em corpo físico, nem em corpo emocional, nem em responsabilidade por ele mesmo, né? A gente até brincou, né, falando ontem, né? Os pais que têm filhos ou que querem ter filhos, eu acho que eles precisam ser orientados dessa parte, né? Porque o que eu vejo ultimamente é que as pessoas estão se esquecendo que a criança e o adolescente está em formação. E cada idade a gente tem um desafio, sendo pai, mãe ou responsável por essas pessoas pequenas que estão crescendo. E o que que acontece, né? Se a gente for pensar só a nível assim de personalidade, de vontade, de escolha do que é certo ou errado, do que é bom ou é ruim, do que é prejudicial ou não prejudicial para a criança e para o adolescente, eles não têm discernimento, eles não têm maturidade para decidir em muitas questões por eles. Muitas. A criança pequena, ela não pode escolher o que ela quer comer, a hora que ela quer comer. Não é? Isso a gente, parece que os pais sabem ainda um pouco. Da mesma forma, a criança não pode, ela não tem o mínimo discernimento do que é o mundo virtual, do que o mundo virtual pode causar nela. E o adolescente também não. Ele pode saber um pouco mais do que a criança, mas ele também não sabe a fundo o que é que o tempo virtual, o mundo virtual traz para ele de prejuízo, né? Daí, porque da adolescência vira aquela guerra fantástica, e hoje, como a gente tem muita informação, muito vídeo, muito nananã, eu vejo cada vez mais os adolescentes olham para os pais e falam assim, vocês são uns bobos, vocês não sabem nada disso, porque daí tem tutorial de tudo, tem explicação de tudo. E eles sabem, e o que eu vejo nesse ponto mesmo. E eles sabem. Eles sabem. E eles sabem. Eu falo informação vazia, né? Porque eles sabem muita coisa e eles vivenciam muito mais que a gente o mundo virtual, porque a gente veio de outra geração, que a gente começou mais tarde que eles. Isso é verdade, mas continua verdade que eles não têm discernimento, eles não têm maturidade para escolher. Eles não podem fazer isso sozinhos, né? Se a gente for pensar na visão da antroposofia, né, o que é tão prejudicial? Porque os nossos 4 corpos, né, o corpo físico, o corpo etérico ou energético, o corpo emocional, a nossa essência, que é a nossa presença de eu, que é essa parte mais espiritual, esses corpos, eles só vão estar completamente formados até os 21 anos, né? Eles têm um sistema assim que eles vão vindo aos poucos. A gente nasce, a gente sempre tem os 4, mas quando a gente nasce, o nosso corpo físico é o mais importante. Depois do 0 aos 7 anos, o nosso corpo etérico vai se desenvolver. Dos 7 aos 14, o nosso corpo anímico, emocional, vai se desenvolver mais, né? E dos 14 aos 21 quando vai chegar mesmo a nossa essência, o nosso eu mais profundo.
a gente percebe um pouco isso, porque principalmente, né, na época dos 12, 14, 15, quando se entra mesmo na adolescência e tem uma maturação da adolescência, tem uma grande mudança no jovem. Uma grande mudança, né? Os pais, as pessoas mais próximas, às vezes falam assim, ai, mas era tão bonzinho de criança, era tão fofo, daí virou um capeta agora, né? Agora é cheio das opiniões, é bravo. É assim, essa personalidade, ela vai se mostrar mesmo, a personalidade que eu vim ser vai se mostrar mais dos 14 aos 21. E nos 21 eu vou estar pronto. Eu vou estar pronto para entrar no mundo adulto. Daí, esses corpos, eles vão se encaixando, eles vão... eles têm um sistema que ele... Como a gente vê no corpo físico, né? Por que a gente não dá a gente dá comida muito saudável para criança pequena? Porque a gente sabe que do 0 ao primeiro ano, segundo ano, a criança está se desenvolvendo muito, né? Está desenvolvendo neurônio, capacidade cerebral. Uma criança desnutrida no primeiro ano de vida, que não tem comida, que nasceu lá no sertão, não come adequadamente, vai perder a capacidade cerebral que ela poderia ter, capacidade física cerebral. E isso vai influenciar em todo o desenvolvimento dela, vai no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento de vida dela, energético, de tudo, né? Então, assim, a criança nasceu com uma capacidade física normal e pela alimentação ela perde essa capacidade física de inteligência, né? E quando a gente usa o mundo virtual, assim, com muita demanda na infância, na adolescência, eu posso prejudicar os outros corpos, nosso corpo etérico, principalmente o nosso corpo anímico. Porque com funcionamento em mundo virtual, em tempo virtual, eu estou incentivando, foi isso, criança pequena, tem que engatinhar, tem que rolar no chão, tem que brincar com coisas do mundo real, tem que correr, tem que brincar com outra criança. Quando a criança pequena faz isso, ela está desenvolvendo o mental intelectual dela. Se eu fico ensinando só mentalmente ela desde pequenininha, eu vou prejudicar também esse desenvolvimento mental emocional. As crianças que não brincam muito no mundo real até os 7 anos, ou que são muito alfabetizadas muito cedo, vão ter um prejuízo no seu funcionamento emocional, no seu funcionamento como adulto. Como é que chega ideia? Oi? Como é que chega esse adulto? Então, o que a gente já tem, né? A gente já tem gerações que já conviveram muito com o virtual. Né? Um exemplo que eu vejo são jovens assim de 25, 30 anos, extremamente intelectualizados, com 20 anos, assim, 25, né? Já fizeram tudo quanto é pós-graduação, pós-doc, são top de linha na carreira que eles escolheram, são extremamente intelectualizados, têm um alto cargo numa empresa, têm um ganho de uma grana muito boa, mas são emocionalmente muito incapazes. Né? Ele tem muita dificuldade de relacionamento afetivo, de relacionamento social, né? E, por exemplo, assim, a gente sabe que em qualquer profissão, mesmo que você precise ter muito conhecimento, às vezes intelectual, você também precisa conviver com outras pessoas. Né?
Na maioria, tem algumas, muito poucos, que você não convive com ninguém. São pessoas assim, que daí se dá um problema, né? Por exemplo, um problema mais de relacionamento com as pessoas que ele trabalha, às vezes ele se indispõe muito, às vezes ele é um chefe muito duro, muito não que prejudica muito as outras pessoas, porque ele não consegue ter nenhum afeto, ele não consegue ter uma convivência agradável, não é muita coisa. E daí são pessoas também que com pequenos problemas da vida, que a vida a gente sempre vai ter a doença, a gente sempre vai ter dificuldade econômica, a gente vai ter dificuldade de relacionamento, eu vou ter mais capacidade de um jeito ou de outro. Pessoas que com algum problema do dia a dia não conseguem lidar. Não sabe o que eu vejo? ação, né? Não sabe lidar, não, assim, adoece muito emocionalmente. Eu percebo muitos casos de uma imaturidade emocional, a pessoa está com 40, 45 e funciona como se ele tivesse 20. Comportamento funciona como se ele tivesse 20. Bem infantilizado, né? Mesmo, né? Bem infantilizado. Daí ele vai ter filhos, daí ele vai ter uma rede social, um convívio que ele não consegue, né? Ele não consegue. Daí ele não sabe o que faz com o filho. Nossa, mas desculpa. O bebê... Desculpa. Aí vem aquela frase, né? Não, mas peraí, eu tô pagando a escola tem obrigação. Sim. Então, eu tô pagando o psicólogo tem obrigação, né, de transformar meu filho naquilo que eu quero que ele se transforme. Isso. Então, e daí está se criando essa cultura, né, de que assim, eu sou muito intelectualizado, eu tenho um alto cargo, eu ganho muita grana e eu preciso garantir que meu filho tenha isso também. Então, meu filho, com 3 anos, vai estar numa escola que ele vai já ser tratado vai ser muito intelectualizado, eu vou garantir já que ele vai estar em Harvard, né? Porque meu filho já vai usar celular desde o berçário, porque eu quero tudo de melhor, da mais alta tecnologia para ele, como se isso, né? A grande intelectualização virtual vai garantir, né, um sucesso. Só que não, né? A gente está vendo pessoas muito infelizes, extremamente infelizes, desumanizadas, né? Que não sabem se relacionar, não tem satisfação na vida. Isso. E o que a Maria Luísa está falando aqui, né? São pessoas que se cobram muito também, né? Além das cobranças externas, são pessoas que se cobram assim, nível de exigência consigo mesma e muitas vezes, por não suportar a exigência, tiram a vida. E a gente tem visto muito um aumento no índice de suicídio entre jovens, né, entre adolescentes, né, e até em crianças. Então, isso, porque esse desumanizado que eu estou falando tanto, como que acontece, né? Eu vou tendo dificuldade dessa troca afetiva verdadeira. Eu tenho um embotamento, não desenvolveu em mim, porque o mundo virtual não desenvolve as minhas emoções, a minha criatividade, né? O mundo intelectual virtual me atrofia emocionalmente. Então, por isso que eu desumanizo, porque o humano se relaciona, tem afeto, é criativo, né? Gosta de estar com outros humanos. Se acontece alguma coisa, eu tenho um outro jeito, eu vou dar jeito, né? E daí, quando eu estou atrofiado no meu emocional, e eu estou atrofiado lá desde criança, desde adolescente, daí é mais grave. Daí eu quase não sei, eu não aprendi a ter afeto verdadeiro, eu não aprendi a ter criatividade, eu não aprendi a me relacionar no social.
E daí, é isso que você está vendo, a gente vê hoje adolescentes que se cortam, que têm comportamentos muito bizarros, muito frios, e daí a gente pergunta para eles, por que você está fazendo isso? Né? Eu já atendi vários, inúmeros, né? Para ver se eu sinto alguma coisa. Nossa. Eu não sinto, eu não sei o que é sentir. Uhum. Uhum. Né? Os primeiros adolescentes que eu já atendi, muito antes da pandemia assim, eu me assustei muito. E são adolescentes e já tem, acho que o mais novo que eu atendi assim foi com 11 anos, e assim, que foram criados nesse mundo virtual, foram criados desde um jeito muito precoce, num mundo com muito mundo virtual, muito tempo virtual. Então, esse é o grande problema. Porque a criança e o adolescente não desenvolveu o emocional, não desenvolveu o físico, não desenvolveu nenhum dos corpos, né? Ele está em formação. E até o corpo físico deles fica prejudicado, né? Porque não tem o desenvolvimento bom. Aham. E aí também, Andréia, me vem um pensamento assim, né? Essa falta de contato com a realidade, né? Com aquilo que é real, né? Faz com que eu acredite que tudo é possível, né? Eu estava lendo um pouquinho sobre esse transtorno dismórfico corporal, né? Que é o tal do Snapchat, que são o número de pessoas, de adolescentes procurando cirurgia plástica para ficar igual ao que ele é com filtro. Sim. Meu pai, o que está acontecendo? Mas é exatamente isso, né? A falta de contato com a realidade, né? Porque a realidade mostra para gente que ninguém é perfeito, que somos humanos, que a gente tem dificuldades, que a gente tem às vezes, né? Uma orelha grande, um nariz que é meio torto, ou um rosto que não é aquele padrão de beleza. Mas aí eu venho na tela do celular, eu aplico um filtro, nossa, aí eu ganho um monte de like, então, né? E nós somos muito mais do que uma imagem, né? A gente tem afeto, a gente tem calor humano, a gente tem reações emocionais, boas ou ruins, né? Eu tenho atitudes, eu tenho um corpo físico, né? Que funciona assim, né? Que pode ser grande, pequeno, gordo, magro, né? Eu sou muito mais do que essa imagem aqui que você está me vendo agora. Perfeito. Né? André, então eu perco a noção da realidade. Exato. Ó, como nós temos 8 minutos, lá no início da live eu falei que a gente não ia dar nenhuma receita de bolo, porque a gente não acredita em receita de bolo e não tem fórmula mágica. Mas o que você acredita? Esse aqui é um canal, gente, de reprogramação de hábitos. A gente fala de hábitos aqui o tempo todo. Andréia, o que você acredita que possa ser feito, né? De forma, assim, eficiente no dia a dia, que a gente possa, de repente, mudar um pouquinho isso. Né? Às vezes você que está aí do outro lado da tela, pode ser que você não tenha filhos, né? Pode ser que você já tenha netos ou sobrinhos, ou então você tem vizinhos que têm filho pequeno, né? Nessa idade de adolescente, então também é interessante para você. O que você diz para a gente, Andréia? Então, o que eu vejo é que assim as pessoas estão muito, às vezes parece assim com um receio, né, de questionar certas coisas, né? É como se é tudo inquestionável, né? Se o adolescente está brigando o que quer jogar o tempo inteiro, né? Se tem, eu acho assim, inquestionável que os pais precisam retomar o papel de pais deles e de trazer uma educação para esses filhos e assumir uma responsabilidade de pais.
o que é, né? E ensinar o pai e mãe até os 21 anos e depois também precisa ensinar, precisa decidir às vezes as coisas, o que o filho pode e o que ele não pode, né? E precisa se interessar mais por essas crianças, né? Precisa assim, conviver mais com os filhos. Né? A pandemia trouxe um pouco isso, e foi muito bom para muitos pais e muito assustador para outros pais. Terrível, terrível. Né? E o que eu estou falando para as pessoas hoje, nessa muvuca que a gente está vivendo, eu estou lá o tempo inteiro no trabalho virtual, no estudo virtual, eu preciso levantar, eu preciso mexer meu corpo, eu preciso me mexer mesmo, dar uma dançada, dar uma respirada, comer alguma coisa, fazer uns intervalos, e eu preciso desesperadamente ficar um pouco na natureza. Eu preciso sair de dentro de casa, eu preciso levar as crianças para fora, eu preciso tomar sol, eu preciso colocar o pé na terra, abraçar a árvore, né? É desesperador esse momento, a gente precisa disso, né? E as escolas precisam pensar nas aulas virtuais. Eu sei que está difícil, o professor está trabalhando um monte, mas a aula virtual não pode ter o mesmo tempo e o mesmo esquema de funcionamento que a aula no tempo real, né? Nem para criança, nem para adolescente. Isso é o mais urgente que eu vejo. Mas é isso, né? Eu acho que sempre tem jeito. Sempre tem jeito. O documentário, eu acho que deu uma sacudida, né? Deu um medo, deu um receio, né? Quando a gente vê lá os auto-executivos, lá, os que sabem como funciona, proibindo os filhos. Né? Foram eles que criaram, né? Eles que criaram. Né? E eles falam isso, né? Nós criamos, quando eu criei isso, tem vários depoimentos assim, né? Eu jamais imaginei que as coisas fossem tomar esse pé que tomaram, né? E é importante a gente dizer que não tem um culpado, né? É importante a gente dizer que os pais não são culpados por isso, né? Não. Mas é importante também, pai e mãe, você ter um lugar dentro de você para suportar o seu filho, muitas vezes o ódio, quando você tira algo dele para ensiná-lo, ele olhando nos seus olhos falando, eu te odeio, porque eles fazem isso mesmo. Falam. E vão falar por muitas coisas. Exato. Então, mas isso que você está falando, os pais precisam ter consciência, os pais precisam ter consciência que está difícil, que assim, todos nós estamos adoecidos, de alguma forma, pelo esse mundo virtual agora, todos nós. E os pais precisam ter essa coragem e, às vezes, se não dá para fazer sozinho, eu preciso de um profissional, eu preciso de ajuda, né? E isso não tem problema nenhum. Perfeito. Né? Perfeito. Mas é não ter medo. Você falhou. Você, pai, mãe, não significa que você falhou, né? Significa não. Que você é muito corajoso para pedir ajuda, né? Andréia, a gente tem praticamente 2 minutinhos, então eu vou deixar você se despedir, porque eu quero também fazer algo aqui hoje. Sim, pode falar. Obrigada, minha querida. Obrigada pela sua presença, né? É sempre um prazer enorme te receber aqui. Você sempre traz assim um conhecimento para a gente fantástico, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E a nossa live vai ficar gravada, né? E já fica aqui o convite para outras lives, tá? Eu acho que a gente olhar aí para esse desenvolvimento da criança, do adolescente, né? Essa questão do virtual, abre muitas outras coisas, né, Andréia?
Quando você falou, né, desse tema, eu falei assim, a gente vai fazer parte um, parte 2, parte 3, a gente vai fazer, a saga continua, né? Porque é o que nós estamos vivendo, nós estamos mergulhados nessa questão agora. Estamos todos nós com dificuldade no mundo Exato, real e no mundo virtual. verdade. Deu Todos uma nós. travada aqui, mas eu continuei te escutando. Então, olha só, eu vou Uhum. fazer um convite para vocês, já fazendo um convite para a doutora Andréia também. Essa live ela vai ficar gravada tanto aqui no canal do Insta quanto no nosso YouTube. Então você pode assistir